queria perguntar, aproveitar que a senhora é da área internacional, e falar com a senhora sobre o Brasil, a justiça brasileira lá fora. Ontem o New York Times fez uma matéria dura, falando de Sérgio Moro, que o Brasil está onde está por obra e graça dele, né? Apontou o dedo para ele, deu o nome. Como é que a gente pode analisar a justiça brasileira de fora para dentro? Olha, Mali, eu vou tentar fazer uma análise a partir da minha perspectiva de estudo, né, que é a geopolítica, enfim, o direito internacional. Eu acho que essa falta de compostura, para dizer o mínimo, né, dos procuradores e juízes da Lava Jato, dos operadores jurídicos em geral, que vamos incluir também a delegada, né, a Polícia Federal, enfim, essa falta de compostura denuncia pelo menos duas coisas. A primeira coisa é o estágio avançado de deterioração do sistema de justiça brasileiro, né, o estado avançadíssimo, que, por sua vez, tem consequência direta no desmonte do Estado democrático de direito. E como pano de fundo disso tudo, pelo menos eu acho que está muito claro, nós temos uma estratégia agressiva de desmonte da soberania brasileira, e aqui que está a questão, orquestrada por forças internacionais, certo? Que agem por meio de cooptadores, de cooptação de operadores jurídicos nacionais, certo? Então, quando a gente começou a falar sobre essa interferência estrangeira na Lava Jato, todo mundo falava, nossa, que gente maluca, isso é teoria da conspiração, inclusive os próprios membros da Lava Jato publicavam nas suas redes sociais em termos assim de deboche, olha só, né, a Lava Jato está instrumentalizada por forças internacionais, mas o fato é que, para ser bem direta, a revelação dessa última leva de diálogos vazados pela spoofing surpreende até mesmo quem já esperava as piores barbaridades, né? Eu fiz um estudo desses vazamentos, eu separei em alguns tipos de crimes, né? Porque a gente tem que dar nome aos bois. Se trata de crimes, né? O que foram cometidos. Mas eu vou chamar atenção para um tipo de crime que diz respeito a essa perspectiva que eu quero abordar, que é justamente as ligações da Lava Jato com agências estrangeiras fora dos canais oficiais, certo? Inclusive, né? Inclusive, talvez principalmente no acordo de leniência da Odebrecht, ao contrário do que foi, por mais de uma vez, afirmado pelos procuradores da Lava Jato, certo? Então, eu chamo a atenção que houve sim, para o fato de que esses diálogos mostram que houve sim uma intensa cooperação desses agentes com agências estrangeiras, e aqui eu não estou falando apenas do Ministério de Justiça, o DOJ, né, dos Estados Unidos, o Ministério Público da Suíça, mas nós estamos falando também do FBI, certo? O FBI, às vezes as pessoas podem se perguntar o que o FBI está fazendo, né, na Lava Jato, porque como esse combate à corrupção, certo, ele acaba sendo atrelado a toda uma questão internacional, e a própria legislação norte-americana considera o crime de corrupção, né, que aqui a corrupção é vista como crime transnacional, como uma ameaça à soberania nacional e à segurança dos Estados Unidos, aí todo um aparato jurídico, não só normativo, mas também institucional, é colocado à disposição dessas investigações, porque justamente se trata, né, de ameaça à segurança nacional. Então, por isso que a Lava Jato atuou em conluio com essas agências estrangeiras, o próprio Ministério da Justiça dos Estados Unidos, mas também nós vimos ali a participação do FBI, da NSA, que é a Agência de Segurança, né? Então ficou muito claro que houve não só a participação desses atores estrangeiros, mas esses diálogos mostram, inclusive, que o caso Odebrecht, né, que está vinculado aí à condenação do Lula, ele foi desenvolvido pelas autoridades norte-americanas, vejam, a pedido dos operadores da Lava Jato,
e que houve intensa atuação da Lava Jato com essas agências fora dos canais oficiais, certo? Do procedimento previsto para esse tipo de operação, porque há tratados internacionais que, enfim, impõem determinadas formalidades, para ser bem rápida. Nesse caso de colaboração internacional, a Lava Jato teria que ser intermediada pelo Ministério da Justiça brasileiro. Isso não aconteceu, certo? Então, o que aconteceu foi uma colaboração clandestina, criminosa. Inclusive, a gente lendo esses diálogos, em várias ocasiões fica clara a preocupação com o sigilo daquelas trocas de mensagens. Por quê? Porque se tinha a total percepção de que aquilo era crime, certo? Então, os Estados Unidos, vamos dizer aqui, dessa perspectiva da geopolítica internacional, os Estados Unidos agiram intervindo em negócios internos do Estado brasileiro, não através do uso de armas, como acontecia há um tempo atrás, certo? Mas através da cooptação de operadores jurídicos nacionais. E aí a gente pode ter uma ideia sobre isso, apenas dando uma olhada no currículo Lattes do Sérgio Moro. Isso está publicado lá na plataforma Lattes do CNPq. A gente pode ver que há uma intensa agenda, digamos assim, de formação do Sérgio Moro em agências norte-americanas. Ele, a partir acho que do início dos anos 2000, ele visitou os Estados Unidos uma série de vezes. Lá ele participou de cursos de formação, ele participou de seminários, e ele participou, com certeza, de muitas outras coisas que não estão ali oficializadas no currículo Lattes. Então, trata-se, na verdade, de uma nova forma de imposição de interesses estrangeiros, claro, interesses econômicos, né, ligados à agenda neoliberal, por meio de uma estratégia que, primeiro, não faz uso da força militar, certo? E, segundo, que depende de uma cooptação desses operadores jurídicos que atuam em parceria, digamos, muito íntima e promíscua com a mídia, né, que a gente percebe nessas mensagens, o que nós já sabíamos, na verdade, que há todo um contato com a mídia, né, com a mídia hegemônica, para que se façam vazamentos, né, em determinados vazamentos selecionados, em determinados momentos, que são momentos-chave, certo? Para criar uma espécie de consenso, para fabricar consensos, né, em meio à opinião pública, e que facilitem, né, que criem o apoio que esse tipo de operação, como foi a Lava Jato, necessita. Por quê? Porque ela age em clara violação, não só, claro, a princípios internacionais, também em violação a regras basilares do processo penal brasileiro. Sabe de uma coisa, disso tudo que a senhora falou sobre os agentes do FBI, que não é especulação de maluco, de vez em quando a gente fala sobre a influência do governo americano no golpe de 64, e aí parece uma coisa muito distante no tempo, a CIA, não sei o que mais. Houve sim, e houve agora de novo. E o que é pior aqui, a interferência dessa vez veio com a quebra dos protocolos diplomáticos todos que mandam que esse diálogo seja intermediado pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério das Relações Exteriores. Não se pode mandar um WhatsApp ali. E houve uma correspondência dessa que me chamou mais atenção, doutor Larissa, que foi aquela fala do ministro Sérgio Moro, está na hora de mandar os attorneys americanos cuidar disso aí, uma tarefa qualquer que eles queriam levantar lá, porque até agora não disseram que vieram. Eles estavam se referindo, attorney em inglês quer dizer advogado, procurador ou encarregado de alguma coisa na área da investigação judicial. Nesse caso, ele estava certamente se referindo ao FBI, de quem queriam dados para incriminar o Lula, né, numa relação absolutamente desprovida de qualquer formalidade legal, né? Eu queria saber como é que a senhora viu isso, quer dizer, o juiz do processo não é nem procurador, estamos falando de um juiz, é o cara que vai prender o réu ou tirar da cadeia. De repente, fazendo uma coordenação, assim, um jogo de bola dessa qualidade com o procurador do caso. O que a senhora achou disso?
Olha, Panunzio, eu fico assim, estarrecida, né, a cada vez que a gente lê esses novos diálogos, enfim, porque cada vez a gente fica mais chocado. Fica claro, né, na leitura desses diálogos, que não só a Lava Jato, ela transferiu de maneira criminosa, né, repito, criminosa, informações chaves para que os órgãos estadunidenses formulassem denúncias, né, denúncias contra empresas-chave, né, da economia brasileira, fazendo uso dessas informações para aplicar, inclusive, a extraterritorialidade, né, que é possível graças a uma legislação, a lei anticorrupção norte-americana, que nós chamamos de FCPI, certo? Como também o FBI passou informações aos agentes da Lava Jato, informações, claro, sigilosas, para que eles pudessem iniciar denúncias, aí, inclusive, contra familiares do presidente Lula, para dar maior corpo à denúncia. E tudo isso sob o comando do juiz Sérgio Moro. Então, vejam, é uma afronta absoluta de um princípio que é um princípio basilar, não só do direito brasileiro, ele é tão basilar que ele é um princípio básico do direito internacional, está previsto não só na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, convenções interamericana e europeia, que é o princípio do fair trial, que é aquele que assegura um julgamento imparcial e justo a qualquer cidadão. Como eu estou dizendo, não se trata do Lula, poderia ser cada um de nós. Ou seja, o que nós vemos aí nessa Operação Lava Jato? Um juiz, certo, que deveria ser o órgão imparcial, chefiando o órgão de persecução, que seria o Ministério Público Federal. Então, várias vezes, vejam só, nesses diálogos, nós vemos referência a, entre aspas, né, equipe do Moro, nós somos da equipe do Moro, o russo, o Putin, ele era chamado dessa forma, tá? O russo, o Putin, acha melhor isso. O russo, ele acha que tem que soltar a denúncia tal dia. O russo, ele disse que nós temos que separar a denúncia em duas para que as duas denúncias fiquem mais consistentes. Ou seja, nós vemos um juiz simplesmente organizando as denúncias, ou seja, todo o processo acusatório contra um alvo pré-definido, né? Como diz lá o professor Lênio Streck, a Lava Jato, ela faz assim, ela primeiro pinta o alvo e depois atira a flecha. Então já se sabia desde o início que o objetivo era criminalizar o Lula, não interessa como. E nesses diálogos fica claro que não se tinha prova suficiente sequer, indício suficiente sequer, para oferecer a denúncia. Tanto que, em determinado momento, isso me chama a atenção, um dos procuradores, agora eu não me lembro se foi o Dallagnol, fala assim, não, mas desse jeito a denúncia está capenga. Ou seja, ficou claro para eles, em diversos momentos desses diálogos, que os procuradores, eles tinham essa compreensão de que a denúncia estava capenga, de que a denúncia não era consistente, porque é muito simples, não havia provas para oferecimento daquela denúncia. Mas tudo isso foi arquitetado, né, pelo chefe da operação, o juiz Sérgio Moro, e em outros diálogos se diz assim, não, vamos oferecer a denúncia dessa forma, porque o Sérgio Moro vai saber como lidar com ela. Percebe? Então, assim, é algo completamente absurdo em termos de direito, não só direito brasileiro, como direito internacional também.